Olá, estamos começando mais a edição do programa Café com Leite. Aqui pela TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale e também com a TV Cariri. Lembrando que a partir de agora você nos acompanha também nas nossas plataformas de vídeo, no Facebook, no YouTube. De todas as formas eu chego sim na sua residência, eu me delicio de um cafezinho maravilhoso, mas em especial me manter sempre bem informado com os nossos convidados. E hoje não vai ser diferente, porque hoje eu vou conversar com a enfermeira estomaterapeuta, a doutora Fernanda Silva. Olha só o Fernanda, primeiro, muito obrigado, viu? Mais uma vez, né? Você esteve aqui antes, na pandemia ainda, não foi? Exatamente. 2020 para 24, 3 anos depois. Isso. Mas é sempre motivo de alegria, é uma honra recebê-la. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado, Leite. É uma honra também para mim estar aqui, né? Com essa sua equipe maravilhosa que nos acolhe tão bem, com a sua audiência, né? Que a gente sabe como esse programa chega aqui no Cariri, para além do Cariri. Sim. Ceará e agora com a edição nacional também, né? Uma edição nacional e o YouTube mandou um relatório que nós fomos assistidos em 174 países. Nossa, que alcance. Né? Que alcance, né? Graças a Deus. Verdade. Desde a primeira edição, 12 anos, né? 12 anos. Quantos programas, como você falou até agora? Ultrapassamos 1.600 edições. Muitas entrevistas, muita conversa, né? Muito bom. Que bom, graças a Deus. Mas graças aos nossos convidados, né? Sem vocês nós não teríamos chegado a esse número, né? Doutora, falamos sobre esse tema. Esse tema é um tema, diga de passagem, muito interessante, né? Porque diabetes hoje já está... Eu diria que é uma doença já... Eu vou usar esse termo, acho até... Mas tão comum. Quem não tem diabetes, ou quem não tem um parente que tem diabetes, ou um amigo, ou um familiar, não é? Diabetes já está assim muito... Sei lá, eu não sei se é falta de cuidado, o que é? Na verdade, Leite, nós temos 2 tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é mais relacionado, é uma doença autoimune, né? Então relacionada mais a questões de determinação individuais, né? E a gente tem um diabetes tipo 2, que é mais relacionado a hábitos de vida, né? Hábitos de vida que muitas vezes não são saudáveis. E aí a gente tem a alimentação, a gente tem a prática de exercícios físicos, a própria idade também, o passar da idade. Então, assim, nossa população tem ficado cada vez mais doente, né? Quando a gente fala de hábitos de vida saudáveis, né? As doenças relacionadas aos hábitos, elas estão cada vez mais prevalentes. E o diabetes não é diferente, né? Então, a obesidade, ela vem trazer isso, né? Seria mais ou menos assim, ela já é advinda de, talvez, dos meus antecessores. Eu já tenho e ela aflora, minhas palavras. Viu? Uhum. E a outra eu adquiro por falta de cuidado. Mais ou menos, ela vem de fora para dentro. É uma doença metabólica muito relacionada exatamente a essa questão da obesidade, do sobrepeso, né? Estilo de vida, alimentação que não é adequada, falta de exercícios físicos, que pode gerar toda essa síndrome metabólica que acontece na pessoa com diabetes. Pois é, mas olha, veja só, eu tenho observado, doutora, e tenho sempre dito aqui no programa que tantas pessoas, o volume de academias, as pessoas praticando o ciclismo, as pessoas fazendo caminhadas, né? Tantas pessoas já na prática do exercício físico, o número de obesos eu até tenho, assim, a minha luz, né? Tenho observado que as pessoas vêm tendo mais esse cuidado, mesmo assim ainda propensos a diabetes?
Assim, acho que a nossa população tem alertado mais para isso, a população mundial, na verdade, né? Então, realmente, a gente vê hoje um número maior de academias, pessoas voltando à prática, né, de exercícios, de caminhada, de ciclismo, mas ainda não é o suficiente, né? Nossa população de risco, principalmente, quem tem que atentar mais, né? Para que isso realmente não se torne só uma moda, para que realmente as pessoas comecem a adotar esses hábitos com frequência, né? Instituir na sua vida cotidiana e assim conseguir diminuir a prevalência, diminuir a incidência dessa doença. E quando você diz assim, pessoas de risco, seria pela idade ou... Idade já é um fator de risco, né? Mas assim, questões relacionadas principalmente ao aumento, né, do peso, à obesidade, ao sobrepeso, que aumenta a resistência à insulina pelas células do nosso corpo, faz com que haja, certo, essa hiperglicemia, né, no sangue, faz com que os níveis de diabetes de insulina aumentem no sangue, exatamente porque a insulina não consegue entrar dentro da célula, né? Então, o que causa isso, principalmente, é essa síndrome metabólica, né, que é caracterizada, que é principalmente causada por questões relacionadas à obesidade. Essa alimentação industrializada, né? Eu acho que isso aí ajuda muito. Tanto, não ajuda a diabetes, ajuda a obesidade, né? Aumentar a obesidade e, consequentemente... Com certeza. Os problemas com a insulina, né? É impressionante. Exatamente. E as pessoas, mesmo sabendo disso, é como o cigarro, mesmo sabendo disso, ainda fumam, né? Então, Verdade. mesmo sabendo disso. Porque programas como esse e outros que a gente escuta por aí advertindo cada vez mais as pessoas nos cuidados que se deve ter, os cuidados com a prática do exercício para ter uma vida saudável, né? No entanto, cada dia mais vem acontecendo e as pessoas acometidas de doenças crônicas, né? Não só a diabetes. Mas me diga uma coisa, nosso tema aqui é cuidados com o pé da pessoa diabética ou com diabetes. Por que o cuidado só com o pé e o restante do organismo, do corpo? Então, na verdade, o cuidado não deve ser só com o pé, né, da pessoa com diabetes. O diabetes, a hiperglicemia crônica, ela costuma alcançar órgãos-alvos, como a gente coloca, né? Então, a partir desse alcance dos órgãos-alvos, a hiperglicemia crônica vai deteriorando aquele órgão, vai atingindo aquele órgão com repercussões em relação a isso. Então, a gente tem, por exemplo, os olhos que sofrem com retinopatia diabética, certo? A gente tem os rins que sofrem com nefropatia diabética, os vasos que sofrem com vasculopatia diabética, né? E como não é diferente, nós temos os nervos, né, que sofrem com a neuropatia diabética. No caso do pé diabético, a neuropatia periférica, né? Que é o pé da pessoa com diabetes, como nós chamamos hoje, ele é um pé que sofre com a neuropatia periférica e sofre com vasculopatia periférica. Ou seja, os vasos acometidos, os grandes vasos, né, principalmente, sofrem um processo de aterosclerose. Então, o paciente com diabetes, ele tem 10 vezes mais chance de desenvolver aterosclerose do que a população comum, que é o quê? O acúmulo de gordura nas artérias. E isso faz com que a irrigação para os membros inferiores acabe diminuindo. Dificulta, né? Mais, né? Aliada a isso, a gente tem um processo de deterioração dos nervos, né? Pela própria dificuldade de circulação e pela deterioração direta causada pela hiperglicemia crônica, que faz com que o paciente deixe de perceber algumas sensações no pé, como a sensação de pressão, né? A sensação de dor, de calor, além da questão da neuropatia autonômica, que faz com que o controle autonômico dos vasos sanguíneos do pé também fique prejudicado, porque também quem faz esse controle autonômico de vasoconstricção, vasodilatação, também é o sistema nervoso. Então, tudo isso é prejudicado, né, com a doença do pé da pessoa com diabetes. A circulação lá é bem inferior, né? É distante, né? É distante, periférica, lá na ponta. Já é mais difícil pela própria distância, já é distal, né?
mas a gente tem um mecanismo, a gente tem as artérias que mesmo distalmente, elas conseguem chegar lá no indivíduo comum, o sangue consegue chegar no indivíduo saudável, né? E assim, quando eu falo para a pessoa com diabetes, não são todas as pessoas com diabetes que vão ter esse problema, né? Isso é uma complicação que geralmente aparece depois de 10 anos da doença, mas também tem muito a ver com o controle inadequado da doença. Então, uma vez que o paciente faça o controle adequado da doença, mantendo níveis glicêmicos, certo? O alvo, né, mantendo o alvo glicêmico ali por um bom período durante o dia, na sua vida diária, então esse paciente ele vai ser, consequentemente, menos vitimado por essas complicações nos órgãos-alvos, seja no pé, seja no olho, seja no rim, certo? Então, seria basicamente isso. E a tendência da idade também, do envelhecimento, isso também vai prejudicando, né? Vai dificultando mais essa situação? Porque assim, de uma forma geral, o envelhecimento, ele acaba diminuindo, né, o funcionamento do corpo como um todo, né, a capacidade também de regeneração. Então, todos os órgãos adoecem. Todos os órgãos vão envelhecendo também com o processo, sim, né? Sim. Então, a pessoa idosa, ela também é mais susceptível a lesões, ela também é mais susceptível a esses problemas de circulação. Todos os problemas acabam sendo que com a idade, né, o ser humano acaba ficando mais propenso, né, a todas essas disfunções orgânicas que podem acontecer. Doutora Fernanda, mas quando nós falamos do pé da pessoa com diabetes, é porque geralmente se comenta isso aí no meio profano, alheio aos profissionais de saúde, que é um cuidado assim mais específico para as pessoas que têm diabetes. Não, eu não escuto. Vamos cuidar das mãos da pessoa com diabetes? Vamos. Apesar de que a senhora falou que tem essa série de problemas, inclusive na visão e etc. Mas o pé ele tem um carinho mais especial a se ter, sabe? Porque fala-se que, a senhora me corrija, mas fala-se que a pessoa com o pé diabético não sente, adormece, não sente dores, assim, por exemplo, uma perfuração, uma coisa, acontece isso? O que é que acontece, né? Então, a gente falou da neuropatia periférica, sim, né? Certo. Com essa neuropatia, o paciente diminui a percepção, né, em relação à dor, em relação à pressão. O pé pode sim ficar dormente, o pé pode aparecer formigamento, sensação de calor, tudo por conta da agressão que acontece aos nervos, né? E o fato do pé ficar mais doente, mais dormente, né, no paciente, o paciente vai acabar deixando de perceber, por exemplo, uma pedra que pode ter dentro do seu sapato. Ele vai calçar o sapato com uma pedra dentro, vai andar, vai subir e descer as ruas de Juazeiro todas. Tem problema. Não, enquanto a pedra está ali causando um ferimento no seu pé. Com a neuropatia periférica, também tem a neuropatia motora, né, que acaba dificultando a mobilidade articular e mudando a biomecânica da marcha do paciente. Então, o nosso peso corporal, na nossa forma de andar, a pressão ela é redistribuída de forma igual, deve ser no pé. Então, com essas modificações anatômicas que acontecem, os músculos ficam mais atrofiados, né? Pode acontecer também um desabamento do arco do pé. Então, essas alterações geram pontos de pressão anômalos no pé. Pontos de pressão. Então, na hora que o paciente vai pisar, que a pessoa vai pisar, ele começa a pisar em um ponto específico que gera mais pressão, que, consequentemente, gera calo, gera calosidade e, a partir daí, evolui para uma lesão, para uma ulceração. E todo esse processo que o paciente passa, ele geralmente não sente dor, né? Então, é um paciente que começa... Por isso que a gente insiste tanto no cuidado das lesões pré-ulcerativas, como o calo, por exemplo. Com esse ponto de pressão, né, anormal que tem ali no pé que se desenvolveu, ele vai pisando, vai criar um calo. Se eu não cuidar daquele calo, o calo é lesão pré-ulcerativa, vai se transformar numa úlcera, tá? Muitas vezes o paciente só vem perceber esse processo quando a úlcera abre, né? Então, quando aquele calo abre, se transforma-se realmente numa úlcera e mela, por exemplo, a meia com alguma secreção, algum exudato, é quando o paciente vem perceber que tem uma lesão aberta no seu pé. E aí, quando isso acontece, muitas vezes os tecidos profundos já estão acometidos.
às vezes acometimento ósseo, com osteomielite, e a partir daí surgem as amputações. Olha, aí a coisa começa a se agravar, Aí mas já começa a está se bem agravar. avançado. Né? Exatamente. Daí a necessidade de acompanhar isso cautelosamente, independente, Exatamente. ter ou não. Não, eu não tenho problema, deixa aí, amanhã eu vejo. Né? Então, assim, o pé da pessoa com diabetes, ele deve ser visto rotineiramente. A gente tem um exame chamado rastreamento de risco, que deve ser realizado no pé da pessoa com diabetes. É o rastreamento de risco para ulceração. Em que momento realizar? No paciente com diabetes tipo 1, pelo menos 5 anos depois do diagnóstico, e no paciente com diabetes tipo 2, assim que acontece o diagnóstico, o exame deve ser feito exatamente para que a gente possa estar rastreando esse risco do paciente ulcerar, que envolve o que a gente falou, que é a neuropatia e a vasculopatia. Então, nesse exame, nós realizamos a avaliação da percepção de dor, né, da peracessibilidade protetora do pé, realizamos a avaliação para identificar os pulsos periféricos do paciente, realizamos um exame que a gente chama de índice tornozelo-braço, né, então um índice dedo-braço exatamente para que a gente possa identificar como está a circulação e como está a questão de perder a sensibilidade. Cuidado preventivo, né? Exatamente. Uma vez que a gente identifique esse risco de ulceração, a gente institui as medidas preventivas exatamente para que o paciente não venha a ulcerar o pé. E isso deve ser feito regularmente, a depender desse risco que a gente classifica o paciente, o paciente deve voltar ou com 3 meses, ou com 1 mês, ou com 6 meses, para manter aqueles cuidados preventivos que a gente vai fazendo com prescrição. A gente faz a prescrição para manter esses cuidados preventivos. Tem aquele nível da diabetes, né? Quando você faz o exame, não tem a quantidade, né? Sim, a glicose, né? Quando faz a glicose, não tem, né? Quanto mais grave, eu vou dizer essa palavra, ou seja, quanto mais alto o problema for, mais esse cuidado ele tem que ser feito, né? Sim, porque assim, eu costumo dizer, quando o paciente chega, por exemplo, com uma lesão no consultório, que antes da gente olhar para a lesão, a gente tem que ver como é que está o controle glicêmico dele, como é que está o paciente como um todo. O cuidado tem que ser integral, né? Como é que está como é que está a bioquímica desse paciente como um todo, se o paciente tem algum déficit de algum elemento específico, se tem uma anemia, e principalmente como é que está o controle da doença de base, que é o diabetes. Então, não tenho condições de cuidar do pé da pessoa com diabetes que tem uma lesão instalada se ela não tem um controle da glicose dela, da glicemia. Então, tudo parte daí. Porque certo. Também o diabetes, por si só, ele já leva a condições que são dificultadoras do processo de cicatrização. Independente de ser no pé ou então em qualquer outro lugar, entendeu? Muito bem. Era porque a partir de agora, ouvindo as suas palavras, eles terão novos cuidados. Mas nós vamos continuar essa conversa no nosso próximo bloco. Vou preparar um cafezinho para você, tá bom? Gente, ela é enfermeira estomaterapeuta. Eu converso com a doutora Fernanda Silva aqui no programa Café com Leite, falando sobre os cuidados preventivos com o pé da pessoa com diabetes. Doutora Fernanda, por falar em água, vamos beber uma água? Precisando, né, Por gentileza. Foi preparado um cafezinho aqui muito especial. Aceita? Com certeza. Por favor. Gente, nós vamos fazer um rápido intervalo. É só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. No bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom deliciar de um cafezinho, mas acompanhado de uma boa informação. E hoje não está sendo diferente, porque hoje nós estamos aprendendo muito com a aula que nos está sendo proporcionada pela doutora Fernanda Silva, ela que é enfermeira estomaterapeuta. Hoje que estamos falando sobre o pé de pessoas com diabetes. Doutora Fernanda, ela falou aí nesses, digamos assim, alguns diagnósticos, né? Então, tem como prevenir, por exemplo,
no quesito esses cuidados, porque o cuidado em si é uma prevenção, mas que tipo de cuidado, que tipo de prevenção nós devemos ter, né? Para as complicações do diabetes de uma forma geral, como a gente falou, tentar manter o controle da doença, ideal, né? E para complicações específicas, né, para a pessoa com diabetes, a gente falou do rastreamento de risco, da prescrição de medidas preventivas, né? Então, quais são essas medidas preventivas? Inicialmente, é a orientação do paciente em relação ao autocuidado, né? A autogestão da doença e a autogestão do pé como um todo. Então, esse autocuidado envolve medidas muito simples, Leite, mas que são capazes realmente de prevenir ulceração e consequentes amputações. Então, dentro dessas medidas tão simples, tem o simples hábito de olhar para o pé todos os dias. Olhar para quê? Em busca de alterações. Lembra que eu falei que o paciente tem diminuição da percepção de dor? Então, ele tem que olhar para o pé, porque ele não vai sentir se o pé está com algum ferimento, está com alguma fissura, está com micose entre os dedos, por exemplo, com alguma bolha, algum atrito. Então, ele tem que fazer esse autoexame diariamente do seu pé em busca de alguma alteração. Mas eu não consigo enxergar direito. Conversa com o vizinho, conversa com o filho, conversa com o neto, para auxiliar esse processo de autoexame do pé. E qualquer alteração no pé, eu costumo dizer, os pacientes às vezes chegam e dizem, com ferimento, doutor, isso aqui era uma coisinha e se transformou numa ferida. Não existe coisinha em pé de paciente diabético, né? Então, qualquer alteração que você identificar, seja na unha, entre os dedos, no pé, na pele em si, tem que procurar um profissional especializado para que a gente possa identificar se realmente se trata de uma alteração que seja necessário um tratamento específico. Doutora, a senhora falou nessa questão dos cuidados entre os dedos e observa-se entre os dedos do pé, que é um pouco mais distante realmente, digamos assim, eu tomei banho, o pé ainda úmido, hipoteticamente, calcei a meia ali e coloquei o meu pé no meu sapato. Totalmente errado, né? Totalmente errado. A gente falou primeiro do autocuidado, do autoexame do pé, e aí a gente tem a prevenção de situações específicas como a micose, né? Que seria interdigital, a micose, né? E micose nas unhas, que a gente chama de onicomicose, né? Então, o paciente diabético, para a gente manter o pH, para a gente manter a pele a gente tem um manto ácido, né? Que faz uma barreira contra as agressões externas. Então, entre os dedos, em dobras, em locais intertriginosos entre dobras, esse pH ele aumenta e favorece a proliferação de bactérias, de fungos, né, de agentes agressivos de uma forma geral. E principalmente quando a pessoa tem diabetes, se torna mais vulnerável ainda. Então, entre os dedos, qualquer umidade pode ser, certo, um fator que pode predispor à micose. E a micose interdigital, Leite, é a principal porta de entrada para a infecção bacteriana no pé da pessoa com diabetes, certo? Então, não é só a micose, é a porta de entrada para a infecção mais importante, ok? Então, daí a importância... E que não é de fácil visualização, né? Não digamos assim, principalmente para as pessoas mais idosas, né? Por isso que muitas vezes precisam da ajuda, né, do familiar, de um cuidador, de alguém de casa que possa estar avaliando e até mesmo auxiliando nesse autocuidado, porque muitas vezes, até pela dificuldade de mobilidade, né, da pessoa idosa, ela não consegue enxugar direitinho entre os dedos. Então, tem realmente que ter a participação do familiar, do cuidador, nesse processo de cuidado. E enxergando qualquer ferimento, qualquer detalhe ali, já tomar as providências. Já tomar as providências. Que a tendência é se agravar. Exatamente. Do mesmo jeito da micose entre os dedos, a micose na unha, né, que é a onicomicose, também tem a sua importância, porque a onicomicose também pode predispor a infecções e deve ser tratada. Uma porta. É uma porta de entrada. Ambas são portas de entrada. Outro ponto importante são as fissuras, né, conhecidas como rachões. Então, a fissura se dá geralmente no calcanhar, em um paciente que não tem neuropatia, que tem uma percepção de dor normal, ele vai sentir o desconforto. Né? Então, pela neuropatia autonômica, o pé fica muito mais ressecado e propenso a essas fissuras, né? Que podem também ser porta de entrada para a infecção, tanto fúngica como bacteriana. Né? Então, o pé deve ser hidratado com rigor, diariamente, com cremes específicos para essa finalidade, com cremes que possam, sejam queratolíticos, que possam afinar, a grosso modo, né, essas áreas mais grosseiras do pé, evitando a formação dessas fissuras.
E os calos, esses pontos de calo e de atrito que eu falei, que geralmente ocorrem por uma pressão constante naquele local, a gente deve também intervir, fazendo debate daquele calo, tirando aquela parte grosseira e principalmente indicando palmilhas ou calçados sob medida terapêuticos para aquela pessoa, exatamente para aliviar, que aliviem a pressão naquela área de fricção, naquela área de pressão. Então, são medidas bastante simples. Olha aí, um mas detalhe importante, né? Sim, com certeza. São medidas muito simples e que podem salvar o membro do paciente. Porque tudo que eu falei até agora para você pode resultar em ulceração, pode resultar em infecção se não for tratado. E uma vez que a úlcera esteja instalada, uma infecção esteja instalada, é uma porta aberta para uma amputação. E a pior portas abertas, doutora, e esses problemas que podem acontecer, por exemplo, todos, como a senhora já citou, inclusive nessa questão do pé, dessa parte mais grosseira do pé, né, os calos ou coisa assim, quando chega a um ferimento, o paciente não sente dor. Por quê? Não tem circulação sanguínea? Mais ou menos isso? Não sei. A não percepção da dor é relacionada à neuropatia, ao nervo que foi afetado. O nervo é que é responsável pelas minhas sensações. Certo. De dor, de pressão, de temperatura. Se eu toco nesse copo e sinto que a água está gelada, é porque o nervo sinalizou. O nervo que mandou exatamente. Recado. Exatamente. Então, se a fiação corta, se existe algum problema no fio, ele não vai transmitir adequadamente o sinal lá para cima. E é isso que acontece. Então, com a neuropatia periférica, o nervo fica danificado e não consegue levar essa informação de dor, de pressão, de temperatura para o cérebro. E aí o paciente, por exemplo, o paciente se queixa muitas vezes de calor nos pés, de formigamento, e vai colocar os pés de molho, né, no lava-pés, para melhorar aquela sensação. E aí ele ferve água, vou colocar meus pés de molho na água morna. Isso é muito comum. Leite. E aí, quando ele coloca o pé na água, ele não percebe que a água está numa temperatura muito elevada e queima completamente o pé. Isso é uma coisa bastante comum no consultório. São pacientes diabéticos chegarem com queimaduras nos pés, porque por desconforto causado pela neuropatia, vão fazer o lava-pés, o famoso lava-pés, né? E aí não tem essa percepção. Quando tiram o pé da água, está lá cheio de bolha, cheio de queimadura. Então, isso tudo é causado pelo processo de neuropatia, que eu lhe falei. Daí a importância dos cuidados, já que eu não tenho esse acesso da família, né? A família auxiliar no processo, com certeza. Então, a família está acompanhando. Cortando as unhas lá do... Outro ponto que você me lembrou importante, o corte adequado das unhas, Leite. Nada de estar cuticulando a unha, nada de estar cortando os cantos da unha. A unha tem que ser cortada respeitando o formato ligeiramente arredondada, reta ou ligeiramente arredondada, claro, respeitando o formato original do paciente. Jamais está entrando nos cantos, porque a onicocriptose, que é exatamente a famosa unha encravada, muitas vezes acontece no paciente diabético e mais uma vez vem o problema da não percepção de dor. Se tiver com a unha encravada aí, você vai sofrer um bocado, né? Mas o paciente com diabetes não percebe, aquela área ali fica sendo lesionada, né? Muitas vezes evolui para uma infecção importante novamente e consegue o ciclo da complicação, como eu já falei, muitas vezes levando até uma amputação. E uma pessoa com um nível de diabetes leve, a senhora me corrija, eu não sei, digamos leve, que tenha um índice de glicose pequeno, mas já diabético, mesmo controlado e etc. Ele pode se agravar para chegar a esse ponto, por exemplo, elevar o nível da glicose dele ao ponto de depois... Sim. Então, a hiperglicemia crônica, ela vai atingindo os órgãos alvos, tá? E o que é que a gente entende? Até o pré-diabético, certo? Pelo menos 12% dos pré-diabéticos já tem algum grau de neuropatia periférica. Confesso uma coisa aqui, doutor, eu sou pré-diabético. Pois cuidado. Cuidado, né? Mas eu tenho cuidado, doutora. Enxugo os dedinhos lá bem direitinho, um por um, assim, sabe? Tem uma toalhinha específica só para... E cuidado na condição de base, que é a hiperglicemia crônica, né? Não é só o pé, tem que pensar no corpo como um todo, nos órgãos alvos, no controle da doença, que é o ponto principal.
Bem, doutora, pois eu vou ter esse cuidado. Olha aí, tá vendo? É aprendendo todo dia, né? Mas eu já tomo esses cuidados, não resta dúvida, mas sempre tem algo que a gente precisa aprender, né? Com certeza. É o que eu sempre digo aqui no programa, que o objetivo é a gente acender a luz amarela. Não é deixar chegar na luz vermelha. Exatamente. Depois da luz vermelha, vai direto logo no profissional lá e vai cuidar, né? Não é necessário, não se faz necessário esperar acontecer. Não, o problema da nossa população é exatamente essa. Assim, nós não temos uma cultura voltada para a prevenção, né? Então, a gente geralmente só procura o profissional de saúde quando a condição já está instalada, precisando de um tratamento, seja medicamentoso, seja de algum exame mais tecnológico, né? Então, a gente tem que tentar alertar a nossa população, nós enquanto profissionais de saúde, você enquanto profissional da comunicação, alertar a nossa população para a importância dos cuidados preventivos, seja em relação ao diabetes, seja em relação ao pé diabético, seja em relação às doenças crônicas de uma forma geral. Prevenir as doenças e prevenir as complicações dessas doenças que serão Tem que haver primeiro uma conscientização das pessoas, porque dizem assim, não, eu não vou no médico porque eu não vou procurar doença. Mas você tem que procurar. Exatamente, você tem que procurar prevenir as doenças. Lógico, né? Então, daí a necessidade, né, de exames periódicos. Esse mês também, em novembro, a gente fez alusão ao câncer de próstata, ao próprio diabetes, né, Novembro Azul, também em alusão ao próprio diabetes. Então, tudo para tentar mobilizar a população e sensibilizar para a necessidade desses cuidados preventivos. Né? Em vez de a gente tratar a doença, a gente procurar o profissional de saúde para prevenir a doença. E é sobre isso que nós estamos falando. Às vezes sai bem mais barato, né? Muito mais barato. Prevenção é muito mais barato do que tratamento, com certeza. Doutora Fernanda, mais água mineral São Geraldo para nós, água, por favor, por gentileza. Molhar um pouquinho a garganta. E mais um cafezinho aqui que essas meninas prepararam aqui de forma muito especial, doutora, por favor. Gente, nosso intervalo é só o tempo do cafezinho. Voltaremos em instantes. Terceiro bloco do programa, Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri. De todas as formas, o cafezinho é garantido, mas em especial a informação é mais importante. E você se delicia, se deleita durante o nosso programa aqui, 1 hora de informação com profissionais brilhantes. E é o que nós estamos fazendo hoje, aprendendo aqui com a aula que nos está sendo proporcionada pela nossa convidada, a enfermeira estomaterapeuta, a doutora Fernanda Silva, falando sobre os cuidados que nós devemos ter com as pessoas, ou com você mesmo, que é diabético, né? Cuidado com o seu pé, ou seu familiar. E a aula hoje está sendo excelente. Doutora Fernanda, doutora, lá no primeiro bloco, eu preciso me reportar, eu queria falar um pouco sobre as consequências que pode ocorrer por força dos problemas que a senhora citou no bloco anterior, mas lá atrás, no primeiro bloco, a senhora falou algo que me chamou a atenção e eu preciso despertar aqui o meu telespectador. É comum hoje, se eu quiser comprar uma sandália, um sapato, um calçado voltado para o diabético, tem aí, você encontra de fácil acesso. Mas eu presumo que não seja adequado porque cada pé é um pé, cada pessoa tem tem uma diabetes controlada de forma diferente, se medica. É mais ou menos isso, doutora? Leite, de acordo... Lembra que eu falei do rastreamento de risco? Que sim, identifica sim. Em que nível, digamos assim, de grau de ulceração o paciente está, o risco que ele tem de ulceração. Então, essas orientações, elas também são dadas para o calçado do paciente com base nesse rastreamento de risco. Se eu realizo o rastreamento do paciente e percebo que ele tem a perda da sensibilidade protetora do pé, né? Porém, ele não tem nenhuma deformidade, eu posso indicar para esse paciente um calçado que
que seja um calçado confortável, de preferência que não tenha costuras que possam me machucar o pé, que seja especial, que evite aquelas sandálias que a gente chama popularmente de cabresto, tipo havaiana, Sim, né? sandália Que de pega dedo, de dedo, né? Melhor sandálias que realmente envolvam o antepé do paciente. Sandálias que tenham a superfície que ele pisa, no caso a palmilha, que tenham capacidade de absorver o suor. E a gente orienta o paciente, Leite, a pegar, por exemplo, a palmilha do calçado, quando for comprar, e pisar para ver se realmente a palmilha consegue abraçar o pé todo, se o pé consegue, se o sapato consegue pegar a largura do pé todo. Uma vez que o paciente pise na palmilha e muito do pé fica do lado de fora, a gente já orienta que não é um calçado adequado. Certo. Isso é o paciente que ainda não tem deformidade. Quando o paciente tem algum grau de deformidade, ele tem que muitas vezes, se preocupar antes de ter, né, doutor? Antes de Depois ter. de ter já é outro processo. Exatamente. Então, quando o paciente já tem algum grau de deformidade, aí sim, a gente orienta ou a palmilha, ou somente a palmilha sob medida, né? Que aí a gente pode pegar um calçado comercializado nessas lojas comuns, ou então os calçados terapêuticos. Os calçados terapêuticos específicos para essa finalidade, por exemplo, nós temos um calçado comum a grade de 35, 36, 37. Então, os calçados terapêuticos, cada numeração dessa tem PMG. Eu tenho 35 PMG, 36 PMG. E aí eu faço essa escolha, faço medições no pé do paciente, no antepé, na chave, no tornozelo, bem parecido com aquela tabelazinha que a gente indica para comprar meias de compressão. E aí eu jogo naquela tabela e vejo se Leite ele vai usar um 46M, um 46G. Entendi. Então, são linhas de calçados terapêuticos que existem com essa finalidade. Então, são calçados pré-fabricados e aí eu só fabrico para aquele paciente pré-fabricado. E aí eu pego uma palmilha sobre medida para aquele paciente e coloco naquele calçado. Esse é o pé, digamos, intermediário, né? Só que existem também aqueles pés com grande deformidade. Com processos bem avançados, como que a gente chama de neuropatia de Charcot, onde já há uma grande deformidade no pé, com o desabamento do arco plantar, o antepé muito alargado, né? Geralmente edema muito importante, em que a gente tem que, de fato, mandar fazer o calçado completamente sob medida para aquele paciente. Então, a gente tira o molde do pé do paciente. Então, eu não posso comprar um em qualquer lugar assim, não? Nessa circunstância, não. Né? Então, o pé daquele paciente ele é único, tem as deformidades únicas daquele paciente. Então, a gente tira a medida do pé do paciente, o molde, seja com resina, seja com gesso, e aí a gente manda para a fabricação o calçado para aquele pé com aquelas deformidades, entendeu? Só que é como eu falo, né? Isso aí já é um grau mais avançado, a gente já tem aí grandes deformidades instaladas, né? Então, realmente não dá para, no segundo caso e no terceiro caso, não dá para o paciente comprar o calçado de prateleira, de vitrine, não. Doutora, o objetivo dessa pergunta ela foi mais voltada para evitar que as pessoas que estão acometidas de diabetes, que não saia comprando qualquer calçado. Tenham cuidado, peça orientação, vá buscar orientação com um profissional, exatamente para evitar as consequências que eu gostaria que a senhora me dissesse quais são agora, de pé com problemas, né? Como a senhora citou no bloco anterior, aqueles pés que já vêm, não cortei a unha direito, não limpei direito, não enxuguei, tenho meus problemas triviais. Quais são as consequências que isso pode me trazer? As consequências da não realização dos cuidados podiátricos, como a gente chama, esse conjunto de estratégias preventivas para o pé, nós chamamos de cuidados podiátricos, né? Tudo que a gente falou até agora, e eu acrescento o quê? Os exercícios também de fortalecimento da musculatura intrínseca do pé, que a gente costuma chamar de foot core. Então, esses exercícios fortalecem a musculatura, evitam as deformidades. A gente tem também órteses para alongar os dedos, que muitas vezes acabam deformados, né? Então, nossos dedos, a gente deve caminhar com os dedos estirados com a polpa do pé tocando o chão. Então, os dedos engarram em martelo e fazem essa flexão, hiperflexão, e aí acaba que o paciente anda batendo a ponta do dedo no chão em vez de bater a região plantar. E isso leva a ulcerações, né? Então, como eu falei, esse conjunto de medidas, elas vão evitar que a complicação maior aconteça. Que aí esse paciente pode evoluir para uma ulceração. Essa ulceração pode evoluir com grandes infecções, podem ser precisa amputação,
ou com infecção óssea, que a gente chama de osteomielite. E, assim, o que a gente menos quer, que é o final de todo o processo, a amputação, seja por infecção, seja por esse problema de circulação, que uma isquemia crítica, por exemplo, que não tenha mais como restabelecer o fluxo sanguíneo para aquele pé. A amputação pelo diabetes, Leite, Era o extremo, né, doutora? é a primeira causa de amputação não traumática, é o diabetes. Então, a gente tem a amputação traumática, né? Então, depois da amputação traumática, mais frequente realmente é a amputação por diabetes, certo? A principal causa de amputação não traumática. Doutora, e para chegar a esse ponto é falta de cuidado, né? Eu diria falta do controle da doença, Do controle. né? Porque assim, a gestão da doença crônica, a gente tende muito a estigmatizar, a julgar o doente crônico pelo não controle da doença. Mas a autogestão da doença crônica não é uma coisa tão simples como que a gente pensa, né? Então, eu tenho um paciente... E que nem todos têm acesso. Nem todos têm acesso, nem todos têm condição cognitiva de conseguir assimilar, e muitas vezes, ao assimilar, não tem condição de exercer, de executar aquele cuidado. Nós estamos falando da pessoa com diabetes, do pé da pessoa com diabetes. Mas o paciente com diabetes, ele tem o pé, ele tem um rim, ele tem um olho, que muitas vezes evolui com complicação. É o problema de circulação, é a doença de base em si. Esse paciente muitas vezes tem também hemodiálise para fazer 3 vezes por semana, onde ele passa aí um tempo importante do dia preso a uma máquina. Então, nós julgamos muito, nós profissionais de saúde, a população como um todo, né? Mas, eu assim, aqui julgando aí? Pois é. Não, doutora, mas sabe o que é? Na verdade, meu julgamento está exatamente para aquele que está nos acompanhando nesse momento. É um julgamento construtivo para ele se cuidar. Sim, não, com eu certeza. sei que ele não tem acesso de certa forma, mas o serviço público, de qualquer forma, hoje eu vejo tanto medicamento aí grátis para pessoas com diabetes. A gente não pode negar que tem aquele paciente que tem acesso e não quer ou não tem realmente, não quer aderir ao tratamento. A gente não pode negar realmente que exista isso, né? Então, por exemplo, eu estou com um paciente agora no consultório que ele está com uma lesão na perna, ele é diabético há algum tempo, e ele fuma 1 a 2 carteiras de cigarro por dia. Então, assim, o tabagismo, nós já sabemos que o tabaco já é muito prejudicial à saúde. Então, o tabaco com diabetes, né? Então, aquela aterosclerose que eu falei, o risco de diminuir o fluxo sanguíneo para a extremidade, que já era grande por ser diabético, para o diabético tabagista, esse risco aí, ele... né? Então, o paciente, eu digo, o senhor deseja deixar de fumar? O senhor tem vontade e não consegue? Não, doutora, eu não quero deixar de fumar. Então, assim, eu não tenho... Se o paciente não quer, né? Agora, obviamente, tem aquele paciente que quer deixar de fumar ou que quer algum recurso terapêutico e realmente não consegue ou não pode executar. Né? É diferente. A gente tem realmente os dois tipos de público, né? Mas, assim, eu chamo esse questionamento que eu fiz é porque realmente a autogestão da doença crônica não é algo fácil, sim, né? Sim. E a gente também tem que ter essa sensibilidade. E também, geralmente, pessoas com a idade também um pouco avançada. Vem a idade, a questão cognitiva que eu falei, né? Um problema, por exemplo, os pacientes, a gente trata muito também pacientes com úlceras venosas, com úlceras varicosas, né? E aí, ao cicatrizar a lesão, o paciente tem que calçar aquela meia, né? A meia de compressão. Então, a gente faz uma reflexão, quantos idosos, se eu for calçar uma meia de compressão, agora, eu vou sentir dificuldade, você vai sentir também dificuldade, porque é ruim de calçar. Imagina um idoso com pouca mobilidade. Doutor, eu tenho uma e eu deixei de usar. Pois é, entende que não é tão fácil muitas vezes, então assim, daí a importância da família, né? A importância do apoio, de ter essa rede de apoio, né, que possa realmente ajudar nessa gestão da doença e das suas complicações. Sim. Então, voltando a falar da questão da complicação, digamos, final, maior para operar a pessoa com diabetes, né, que seria a amputação, a gente falou, é muito frequente, mas a gente tem como, sim, prevenir. A gente entende que o que é que a epidemiologia traz, né, além dos dados que já foram citados aqui. Então, a grande maioria das amputações são precedidas por úlceras. E a grande maioria das úlceras são precedidas de lesões pré-ulcerativas. Ou seja, eu tenho uma escada a subir. Então, se eu consigo gerenciar o paciente ali no primeiro degrau,
da lesão pré-ulcerativa, que não é úlcera ainda, então, com certeza, o risco dele chegar a uma amputação vai ser bem menor. Sim, sim. Seria no outro nível, mas o cuidado preventivo, né? Com certeza, o cuidado preventivo. Há situações, claro, que são bem mais complicadas, né? Quando se trata principalmente de um paciente. Mas é uma prevenção para não se agravar, né? Isso é. A questão da aterosclerose, né? Que que diminui a circulação. Então, já é uma prevenção, né, mais relacionada ao exercício físico, ao uso das drogas antiagregantes, né, ao uso de estatinas, que são prescrições médicas, que são importantes para evitar essa aterosclerose e a formação dessas placas de gordura e, consequentemente, a obstrução. Mas, enfim, tem como se gerenciar a doença de uma forma a evitar que isso aconteça, né? Considerando os casos que existem, que podemos considerar, digamos, inevitáveis, mas a grande maioria dos casos tem como a gente agir, sim, preventivamente. Ela é enfermeira estomaterapeuta. Eu estou conversando com a doutora Fernanda Silva aqui no programa Café com Leite, falando sobre os cuidados preventivos do pé da pessoa com diabetes. Doutora Fernanda, esse assunto ele é instigante para que a gente possa conversar cada vez mais e pincelar esses pequenos detalhes, né? Talvez se fôssemos falar sobre a questão da cegueira, eu não sei se eu posso usar cegueira, mas os problemas da diabetes nos olhos, dentre outros órgãos que a senhora citou aí, daria um programa para cada um, mas eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? Outro café, vamos sim. A gente volta já, tá bom? Tá certo. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo. Mas agora, doutora Fernanda, agradecer, né? Chega o final, a produção fica reclamando ali e eu tenho que parar. Eu te agradecer por esse momento aí, foi muito oportuno, né? E vamos esperar mais 3 anos não para tomar um cafezinho? Não, com certeza vai demorar bem menos tempo. Eu que agradeço, Leite. Foi uma alegria, uma honra tê-la aqui. E volto mais vezes. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, mas em especial aqui eu vou mandar um abraço para a dona Lúcia, né? Dona Lúcia, que acompanha o programa Café com Leite, mandou uma foto, mostra a foto dela aí. Dona Lúcia, um abraço para a senhora, muito obrigado. Dona Dorinha, não é Dorinha da produção, não, é Dona Dorinha lá do Pio Nono. Mandou a foto aqui para a gente também. Jonathan, da Pão Nosso, muito obrigado, Jonathan. Antônia Valdelice também assiste o programa Café com Leite. Gente, olha, vocês mandam esses nomes aqui, eu esqueço de falar aqui, mas me perdoem, viu, de coração, mas tenho todos vocês no meu coração e quero agradecer pela audiência, por isso que eu estou aqui todos os dias. A culpa é de vocês. Beijo a todos, fiquem com Deus